Olá, vamos dar início aqui no nosso terceiro vídeo da série Semana Deserto do Atacama. E nesse vídeo de hoje, nós não vamos falar basicamente de roteiros. A gente vai falar mais sobre a cidade de São Pedro de Atacama. Como numa viagem para o deserto do Atacama, a cidade de São Pedro de Atacama acaba sendo aí um dos principais destinos e realmente tem muita coisa para fazer aqui pela região. Então eu reservei o vídeo de hoje só para a gente falar aqui sobre o que tem de mais interessante e talvez como aproveitar melhor essa passagem aqui por São Pedro de Atacama. Bom, pessoal, aqui existem muitas opções de passeios, tá? Se a gente quiser ficar uma semana inteira aqui em São Pedro de Atacama, tem passeios diferentes para fazer todos os dias. Só que numa viagem, né, que a gente faz aí de moto para essa região do deserto de Atacama, na verdade existem outras regiões, existem outros lugares também que vale muito a pena conhecer, né? Então, a menos que a pessoa tenha um tempo muito grande para fazer essa viagem pelo deserto do Atacama, a ideia então é passar por aqui, por São Pedro de Atacama e conhecer o que tem de mais legal, de mais realmente imperdível, né? O que seja mais imperdível, e dar continuidade na viagem. E é isso que eu quero compartilhar com vocês, né? O que seria aqui, no meu ponto de vista, as atrações turísticas, os passeios imperdíveis. O que eu recomendo aqui também, pessoal, quando estiver numa viagem para o deserto do Atacama, é que fique pelo menos 2 dias inteiros em São Pedro de Atacama, o que significaria 3 noites. Chegaria provavelmente num dia aqui final de tarde e passaria 2 dias inteiro e depois seguiria a viagem, tá? Então seriam 2 dias, 3 noites. Para quem tiver com disponibilidade de tempo e quiser ficar 3 dias inteiros, né? O que daria 4 noites, também é uma opção boa, tá? Mais do que 3 dias inteiros, eu só recomendaria realmente se a pessoa estiver com muita disponibilidade de tempo. E um dia só inteiro é só mesmo para quem estiver com a agenda muito apertada, porque em um dia só não vai conseguir conhecer pelo menos o que tem de mais legal, de mais interessante aqui na região, tá? Então, fica aí o registro. Recomendação: ou 2 dias inteiros ou 3 dias inteiros, ok? Aí cada um se planeja de acordo aí com a sua disponibilidade de tempo. Então, aqui só para nós nos situarmos, vamos lá. Seguindo aí, né, as sugestões de roteiros que nós estávamos conversando nos 2 vídeos iniciais da série, que foi o primeiro e o segundo vídeo. Então, nós vamos estar aqui vindo por Passo Rama, pela Ruta 27, no Chile, e aqui, no final da Ruta 27, ela se encontra aqui com a Ruta 23, para que a gente siga, aqui pela Ruta 23, para o centro da cidade. Aqui, pessoal, já fica uma primeira sugestão. Bem aqui no final da Ruta 27, nesse entroncamento aqui com a 23, a gente tem aqui um posto de combustível YPF, que é o único da cidade, tá? Então, quando forem abastecer, já sabe que é aqui que se encontra o posto de combustível. E ficar muito antenado, eu até comentei isso também um pouco no vídeo anterior, mas só reforçando, porque é importante. Evitem de vir até o posto para abastecer no horário de almoço e final de tarde. Por quê? Durante o dia, a cidade de São Pedro de Atacama, ela fica bem vazia, porque a maioria das pessoas estão nos passeios.
existem muitas agências de turismo aqui na região. E aí o que acontece? Tem passeios aqui na região que são de meio período e passeios de dia inteiro. Então, na hora do almoço, muitos jipes, vans, micro-ônibus que voltam dos passeios vão para o posto abastecer. E no final da tarde, mesma coisa. No final da tarde até o movimento é mais complicado. Então, planejem bem aqui o horário, né, que vocês vão estar passando aqui pelo posto para fazer aqui o abastecimento, para evitar de pegar muitas filas aqui de forma desnecessária. Bom, a cidade aqui de São Pedro de Atacama, por mais que ela tenha uma estrutura simples, na verdade bem rústica, né? Aqui no centro, as principais ruas da região central são todas ruas de terra, mas a cidade ela tem uma infraestrutura muito legal, apesar dessa simplicidade. Muitos hotéis, muitas pousadas, muitos albergues, tem opções também para acampar, bastante bares, restaurantes, lojas, mas basicamente a infraestrutura comercial aqui da cidade gira em torno disso, tá? A gente não encontra em São Pedro de Atacama absolutamente nada para moto. Não tem oficina, não tem peça, não tem nenhuma loja que venda nenhum tipo de acessório para a moto ou para o motociclista. Então, aqui estando em São Pedro de Atacama, a cidade mais próxima, onde vai encontrar realmente uma infraestrutura, se precisar de alguma coisa, é a cidade de Calama, que fica aqui a 100 quilômetros de distância de São Pedro de Atacama, ok? Bom, o Chile, em geral, pessoal, já é um país caro, tá? Se for comparar aqui com os padrões do Brasil, em termos de hospedagem, alimentação, é mais caro que o Brasil. Se for comparar com a Argentina, então, a diferença é brutal, porque na Argentina, pela questão do câmbio, né, do peso argentino, a Argentina é bem favorável para nós brasileiros. Muitas coisas acabam sendo baratas, como hospedagem e comida também, em muitos casos. E o Chile é caro. São Pedro de Atacama é o segundo principal destino turístico do Chile, tá? Só perde para Santiago. E uma das cidades mais visitadas por turistas do mundo inteiro. Então aqui a gente encontra o tempo todo muitas pessoas de todas as partes do mundo. E aí acaba tendo uma movimentação bastante grande aqui na cidade de dólar e de euro. Então isso acaba tornando São Pedro de Atacama até mais cara, uma cidade mais cara do que o restante do Chile, que já não é muito barato, tá? Então já se preparem que aqui o custo de hospedagem é alto e o custo para a refeição é muito alto. Então, para quem quer economizar, às vezes vale a pena, quando for escolher a hospedagem, tentar ver se na hospedagem tem algum local que possa preparar um lanche, fazer uma comida. A maioria dos albergues oferecem essa estrutura, porque daí o ideal é o quê? Utilizar aí os diversos mercados que tem no centro da cidade para que você faça algumas compras e faça a sua comida ali rápida, né? Lógico que quem vem para um passeio aqui em São Pedro, a ideia não é ficar aqui o tempo todo cozinhando, mas é uma forma de poder dar uma boa economizada com refeições, né? Tendo onde preparar aí um lanche, fazer uma comida, lógico, eventualmente, né? Afinal de contas, estamos passeando, vai também em algum restaurante, em algum bar, mas aí é uma dica para quem realmente quiser dar uma economizada, tá? Bom, estando aqui em São Pedro de Atacama, vamos dar aqui uma ampliada. A gente tem aqui, né, uma série de ruas
E nós temos aqui o seguinte, essa avenida aqui, ó, que é a Avenida Caracoles, é a principal avenida da cidade. Então, a grande maioria dos bares, dos restaurantes, do comércio em geral, estão concentrados aqui nessa avenida, a Caracoles. A gente tem também algumas coisas nas avenidas aqui que cortam a Caracoles, principalmente agências de turismos, alguns restaurantes, tá? Aqui na Avenida Calama a gente encontra alguma coisa, na Tocopila, mas a principal é a Caracoles. Então, quem quiser se hospedar de forma a não precisar toda hora ficar utilizando a moto para ir passear no centro da cidade, é tentar arrumar alguma coisa aqui no entorno da Avenida Caracoles. Obviamente que quanto mais próximo aqui da Caracoles, quanto mais central a região, mais caro custará a hospedagem. Tá? Quanto mais afastado, consegue um preço melhor. Ok? Bom, eu particularmente, sempre que venho aqui para São Pedro do Atacama, eu gosto muito de me hospedar aqui nesse hotel. Ó. Por que eu gosto de ficar nesse hotel, pessoal? Não é propaganda, não é nada, é porque eu gosto de fato. Nesse hotel aqui, Corvati, eles têm hotel e tem albergue junto, tá? A dona desse hotel é uma brasileira que já vive no Chile há mais de 20 anos, que é a Idiana, casada com um chileno, que é o Alberto, ambos muito gente boas. Gente boa, né? E o legal é que eles e os filhos dele, que são até, não tem nem idade para carta, todos são apaixonados por moto, por motociclismo. Então eles recebem muitos motociclistas brasileiros. É muito comum quando a gente chega aqui nesse hotel ter vários motociclistas brasileiros hospedados lá. O atendimento deles é excelente. Eles dão uma atenção muito especial para qualquer necessidade, qualquer problema que a gente possa ter. Então é por isso que eu gosto bastante de vir aqui, tá? Então é lógico, existem várias outras opções, mas para quem estiver em dúvida, o bom, né, está bem próximo aqui da Caracoles. Então, se querem uma sugestão, fica aqui a minha indicação, tá? Hotel Corvati. Bom, bacana, pessoal. E aí, vamos falar aqui um pouquinho das atrações turísticas, tá? Entre aqui as diversas atrações turísticas possíveis, quais que eu considero as imperdíveis e que daria tranquilamente para a gente fazer aqui em 2 dias inteiros, tá? Então, eu vou falar como eu costumo fazer. Normalmente eu chego aqui em São Pedro de Atacama no final de tarde, 4, 5 horas, guardo a moto, tomo meu banho, me troco e já aproveito e vou para o centro da cidade comer alguma coisa, procurar alguma casa de câmbio. Existem, pessoal, em São Pedro de Atacama, muitas casas de câmbio, tá? Algumas com cotação muito boa e algumas com cotação péssima. Então, sempre que forem fazer câmbio em São Pedro, perguntem bastante, se informem bastante, negociem, tá? Para que vocês consigam realmente fazer aí um bom câmbio na hora de comprar aí os pesos chilenos. Então eu aproveito esse final de tarde, vou fazer câmbio, vou resolver alguma coisinha, passeio na cidade, vou jantar e fico por aqui pelo centro mesmo. No meu primeiro dia disponível, o que eu gosto de fazer? No período da manhã, eu pego e normalmente eu sempre venho de moto, apesar que existe essa opção também para fazer esse passeio de van ou micro-ônibus, mas eu gosto de vir de moto. Eu venho aqui para dar uma passeada, pessoal, no Vale de la Luna, tá? O Vale de la Luna, até a chegada aqui no vale, na portaria principal, o caminho é muito tranquilo, é praticamente todo asfaltado, desde o centro de São Pedro até aqui o Vale de la Luna,
Aí a gente tem uma portaria, paga-se um valor lá para a entrada, que não é um valor alto, e dentro do parque é tudo de rípio, tá? Dá para andar numa boa, sem grandes problemas. Já levei grupos de pessoas que foram com os mais diversos tipos de moto inclusive grande e pesada, como Harley Davidson Ultra Glide, já pessoal com Harley Road King e com outros tipos de moto, e dá para ir numa boa. Só precisa realmente pilotar com tranquilidade. Tem alguns trechos aqui no Vale de la Luna que tem um pouco mais de pedra, tem alguns trechos que tem um pouquinho de areião, mas dá para ir passando de boa, tá? E eu gosto de vir com as motos aqui porque dentro do parque, né, dentro desse Vale de la Luna, a gente tem bastante lugares legais para tirar umas fotos bem legal com as motos, naquele cenário típico de deserto do Atacama mesmo, tá? Então aqui, pessoal, só para ter uma base, de 2 a 3 horas dentro aqui do Vale de la Luna, para mim, pelo menos, eu acho que é um tempo suficiente para dar uma boa conhecida aqui no parque. Quem gosta de caminhar mais, porque tem algumas opções que você pode deixar a moto parada e sair caminhando, então quem gosta de caminhar mais pode considerar aí umas 3 horas, ok? Bom, depois que a gente faz aqui a visitação no Vale de la Luna, a gente sai do parque com as motos, volta aqui pelo mesmo caminho, tá? Como quem estivesse aqui retornando para São Pedro de Atacama. Só que daí quando a gente chega aqui de volta na Ruta 23, ao invés de voltar para o centro da cidade, a gente vai pegar aqui sentido quem vai para Calama. Aliás, aqui durante esse trecho aqui tem uns pedaços aqui que tem um visual bem bonito. E a gente vai vir aqui até o Mirador da Pedra del Coyote. Esse Mirador da Pedra del Coyote, a visão que a gente tem aqui é do próprio Vale de la Luna, tá? Só que não tem como acessar esse mirador por dentro do Vale de la Luna, tem que fazer essa volta. E aqui no Mirador da Pedra del Coyote também tem aqui uma entrada e paga-se um valor. Porém, como faz parte do Parque Vale de la Luna, o mesmo ingresso que a gente comprou, a gente tem que guardar o ticket que a gente usou lá no Vale de la Luna, a gente apresenta aqui nessa guarita de entrada e tem o acesso liberado para o Mirador Pedra del Coyote, tá? Então, aqui a gente vem de moto também e de boa. Então, basicamente, pessoal, esses dois passeios aqui, até a gente, por exemplo, vamos imaginar que a gente saia umas 8h30 da manhã do hotel para fazer esses passeios. Então até por volta de meio-dia, mais tardar 1h da tarde, a gente já estaria de volta. Detalhe importante, pessoal, que vocês têm que se informar, houve uma mudança recente, e aí dependendo da época que vocês forem viajar para lá, pode ser que já tenha mudado novamente, então se informem antes, que é o seguinte: antigamente o turista com o seu veículo, fosse carro próprio ou moto, poderia entrar no Vale de la Luna a qualquer horário do dia, período da manhã ou período da tarde, né? Qualquer horário em que o parque esteja aberto. E eles fizeram uma mudança recente, eu acho que até para privilegiar, né, as empresas de turismo da região. Num certo horário do período da tarde, que agora eu não me recordo, acho que é a partir de umas 14 horas, algo parecido, eles não autorizam mais a entrada de turistas com veículo próprio no parque. Então só libera a entrada de vans e micro-ônibus de turismo, tá? Então, se essa regra continuar, ela estava dessa forma, a última vez que eu estive lá agora em outubro do ano passado, então é recente, acredito que não tenha mudado. Então, se estiver dessa forma ainda, se programem para fazer esse passeio na parte da manhã. E dentro aqui da sugestão de roteiro que eu vou fazer também para aproveitar 2 dias, de fato teria que ser no período da manhã. Por quê? Porque daí a gente vai estar de volta aqui em São Pedro de Atacama no período do almoço, então dá tempo de a gente voltar, guardar a moto,
se trocar, se for o caso, sair para almoçar, porque depois, no período da tarde, no final da tarde, aí por volta de umas 3h30, 4 horas, aí cada empresa de turismo vai combinar o horário com você, a gente tem aqui um segundo passeio para fazer no dia, que é o passeio até a Laguna Serra. Deixa eu ver se a gente já... Aqui, ó. Passeio até a Laguna Serra. E nesse mesmo passeio da Laguna Serra é visitado também o Roios de Salar. Essa Laguna Serra aqui, pessoal, é uma atração turística muito legal, muito bacana. É um lago, é um grande lago salgado que tem aqui no meio do deserto, tá? A água dele é 30 vezes mais salgada do que o Mar Morto. Então, a gente aqui, quando entra nesse lago, né, na Laguna Serra, você não consegue, por mais que não saiba nadar, você fica realmente flutuando, até para manter as pernas para debaixo da água é difícil. E ela, no centro dela, ela tem locais aqui que tem de 20 a 30 metros de profundidade. Mas não tem por que se preocupar, mesmo quem não saiba nadar, porque é impossível se afogar aqui. Não tem como, o corpo não afunda em hipótese alguma, tá? Aqui, pessoal, os próprios guias de turismo já dão as orientações, mas só reforçando, essa laguna aqui é uma laguna que você pode entrar, você fica ali boiando, curtindo, mas não é uma laguna para você mergulhar. Por quê? Aqui a gente tem que evitar de molhar a cabeça, porque a água é muito salgada. Então, se a gente deixar a água entrar no nariz ou depois no próprio olho, quando a gente tira a cabeça dentro da água, é muito ruim, é muito incômodo, tá? Então aqui a gente não mergulha de corpo inteiro, a gente entra, vai entrando e já começa a boiar e fica aqui o tempo todo com a cabeça para fora da água, tá? Depois que a gente sai da laguna, tem um lugar aqui próximo que tem alguns chuveiros de água doce, para a gente tirar o sal do corpo, porque a gente fica com o corpo tudo esbranquiçado. E esses passeios aqui para a Laguna Serra, pessoal, todas as agências de turismo fazem esses passeios sempre no final da tarde, para que a gente chegue aqui por volta de 5 horas. E por que isso? Porque a gente faz essa visita da laguna, do Roios de Salar, e depois os veículos já ficam esperando dar o horário para ver o pôr do sol, que é lindíssimo nessa região. Então já é meio que programado o horário por conta disso. Pessoal, pela distância que fica de São Pedro do Atacama e pelo acesso, porque daí a gente vem aqui pela Ruta 23, que é tudo asfaltado, e depois a gente vai ter aqui uma entrada que é toda de rípio, e depois aqui para chegar é todo de rípio também, tá? Até seria relativamente tranquilo vir com as motos até a Laguna Serra. Só que tem um grande problema, porque assim, quando a gente vai na van, a gente fica lá para ver o pôr do sol. A maioria das empresas de turismo já oferecem um lanche de final de tarde, e como a gente fica esperando o sol se pôr, então quando a gente está voltando desse passeio, já está anoitecendo. Então boa parte do caminho que a gente, quando volta, já está escuro. Porque o ideal, o certo, as pessoas ficam lá até realmente o sol praticamente se pôr por completo, tá? Então aí, esse trecho aqui todo de volta já se torna um pouco mais complicado. E ainda que esteja com um pouco de luz do sol, a quantidade de vans, micro-ônibus, jipes que vão estar voltando aqui faz um poeirão danado nesse trecho. Então, se tiver de moto aqui, é meio complicado, tá? Então, apesar de ser possível pelo caminho, eu particularmente acho que não vale muito a pena. Eu acho que é mais legal ir numa van de turismo mesmo, e acho que é mais tranquilo, mais prazeroso e mais divertido, tá? Então, esse passeio aqui, entre as principais atrações turísticas de São Pedro de Atacama, esse Laguna Serra é um deles, tá?
E aí, quando a gente volta desse passeio, já é final de tarde, e aí é relaxar, sair à noite. Então é o seguinte, pessoal, que nem eu comentei no começo, né, que a cidade de São Pedro do Atacama, ela fica bem vazia durante o dia, porque a maioria das pessoas estão fazendo passeios, mas em compensação, à noite, ela fica muito movimentada, ela é muito agitada. A maioria dos bares, restaurantes e o comércio em geral fica aberto até às 10, 11 horas da noite. Bastante bares, alguns barzinhos com música ao vivo. Então é uma cidadezinha bem agitadinha, bem legal. Então aqui o negócio é voltar no final da tarde, né? Dar uma curtida aqui e aproveitar o centro. E não se empolgar muito aqui no horário. Por quê? Porque o principal, né, o passeio seguinte aqui para a gente fazer no final da tarde, ou perdão, no dia seguinte, é o passeio. Cadê aqui? Vamos localizar. Vamos subir aqui. Que é isso aqui, ó. É o passeio dos Geysers del Tátil, que é também uma atração turística fantástica da região aqui, tá? Aqui a gente sobe a 4.800 metros de altitude, literalmente em cima de uma região vulcânica, e justamente por causa de ser uma região vulcânica, né? Então a gente tem esses vapores de água que ficam expelindo aqui o tempo todo, formando os geysers. E essa atividade dos geysers, o horário do dia que eles estão que está mais ativo, é justamente quando está amanhecendo o dia, por volta aqui das 6 horas, 6:30 da manhã. Então, para chegar nesse horário, as vans de turismo, elas saem de São Pedro do Atacama por volta de 15 para 5 horas da manhã. Então a gente tem que acordar bem cedo aqui no dia seguinte para fazer esse passeio. Detalhe, pessoal, isso aqui é a hora que você vai fechar o passeio, a própria agência de turismo já dá todas essas coordenadas, tá? O que você precisa levar, uma mochilinha com água, eles vão dar todas as coordenadas. E a principal de todas é para que a gente se prepare, porque aqui é muito frio, tá? A última vez que eu estive aqui foi em outubro, final de outubro do ano passado, tá? E quando chegamos aqui às 15 para 6 da manhã, estava menos 8 graus. Isso porque estávamos num período de primavera. Eu já vim aqui, por exemplo, no mês de maio e estava menos 12 graus. Em pleno inverno, eu nem faço ideia, mas deve ser mais frio do que, deve dar aqui menos 15, menos 18 talvez, tá? Então aqui para esse passeio a gente tem que se preparar aqui com roupa e depois que amanhece e vai passando as horas, até a volta, né? A gente vai voltar aqui, estaremos chegando mais ou menos em São Pedro por volta da meio-dia, 1 hora da tarde, aí a temperatura já vai estar muito agradável. Então a gente tem que ir bem agasalhado de manhã e com roupas, né? A famosa técnica da cebola, porque você vai ao longo do dia até voltar e tirando algumas camadas de roupa, porque daí depois a temperatura sobe. E a gente tem aqui na volta do Geysers del Tátil a empresa de turismo para aqui num povoado que tem, né? E a principal atração turística desse povoado, pessoal, por incrível que pareça, é você experimentar, tem duas coisas, tá? Ou experimentar um pastel lá que eles fazem com queijo, né? Com queijo de cabra, que é legal, mas o principal é o churrasquinho, é o espetinho de lhama. Por mais que a gente possa ficar com dó do bichinho, mas na Argentina, em muitas regiões, e no Chile também, a lhama é um animal comum para ser abatido e consumido. É muito comum lá a carne de lhama. Então, para quem nunca experimentou e tiver a curiosidade, vale a pena. É uma carne gostosa, esse espetinho é caro, né, como tudo no Chile, mas é muito interessante. Pessoal, esse passeio aqui do Geysers del Tátil, eu não recomendo, em hipótese alguma, fazer de moto, tá? São 90 quilômetros aqui de São Pedro do Atacama até chegar aqui no Geysers del Tátil.
Um caminho ruim, é uma estrada de rípio ruim, trechos bem sinuosos, com muito areião pelo caminho, muita pedra solta. E o pior de tudo, né? Para ver realmente os geysers em plena atividade, você tem que sair num horário que ainda está escuro, para deixar a situação mais complicada ainda. Fora o frio que vai estar lá, tá? Então eu particularmente não recomendo em hipótese alguma fazer esse passeio com as motos, tá? Então, recapitulando, Vale de la Luna e Mirador da Pedra del Coyote, eu recomendo ir com as motos, tomando logicamente um cuidado na pilotagem dentro do Parque Vale de la Luna. O passeio da Laguna Serra até dá para ir com a moto se quiser, mas eu acho que não vale a pena. Eu particularmente prefiro ir na van de turismo. E esse do Geyser Del Tátil eu não recomendo ir de moto em hipótese alguma. Bom, esses passeios, pessoal... tem, assim como tem lá o Vale de la Luna, tem outros vales lá também em São Pedro do Atacama, que é o Vale de la Muerte e Vale de la Marte. Tá? A entrada deles é aqui praticamente na mesma... Deixa eu até pôr aqui. Praticamente o acesso é no mesmo lugar. Só que, pessoal, eu não recomendo, a menos que quem tiver com tempo e queira fazer esses passeios, tá vendo aqui, ó, Vale de Marte, tá? E aqui a gente tem e aqui para cima o Vale de la Muerte. E a gente tem a entrada por aqui, praticamente dá acesso para os dois. Quem estiver com tempo sobrando e quiser vir conhecer esses outros lugares, eu não recomendo ir com a moto, porque aqui dentro para andar com a moto é ruim. Tem muitos trechos que é com bastante areião, tá? Então aqui já é mais complicado. Eu não recomendo. Então, ó, pessoal, Vale de la Luna, Mirador da Pedra do Coyote, Laguna Serra, Roios de Salar e Geysers Del Tátil estão aqui, essas atrações estão entre as principais atrações turísticas da região, apesar de existirem várias outras. Uma outra opção legal aqui também, pessoal, para quem curtir astronomia, é fazer aqui, ó, a visita no Observatório Alarcapim, tá? Esse observatório aqui, ele é bem interessante, os passeios são à noite, tá? E tem aqui o seguinte, pessoal, a gente tem que tomar só um certo cuidado, tá? Porque esse observatório, ele não funciona nas épocas de lua cheia. E por que ele não funciona? Porque por conta da lua cheia, o céu fica mais claro e aí atrapalha a observação, tá? Do céu. Então tem que ficar, para quem realmente fizer questão de conhecer esse observatório Alarcapim, tem que tentar se planejar para estar aqui em São Pedro de Atacama numa semana fora da lua cheia, tá? Então a lua, acho que é a lua minguante, né? Que é a lua onde tem o menor índice de claridade, é a lua mais indicada. Mas funciona também durante as semanas aí de lua minguante e lua nova, tá? Mas perdão, lua crescente e lua nova. Mas na semana de lua minguante é a mais aconselhada. E aqui, pessoal, é muito interessante. Dependendo da época do ano, né, conforme está aí a rotação dos planetas, a gente tem aqui vários telescópios posicionados, então a gente observa as estrelas. Tem lá um guia, né, que faz toda uma explicação muito legal para quem curte astronomia. Tá? Lembrando, pessoal, que São Pedro de Atacama é considerado um dos melhores lugares do planeta para observação astronômica. E até uma vez que eu fui, pela posição que estava, eu consegui exatamente ver isso aqui, ó. Deu para visualizar Saturno e os anéis de Saturno. Muito legal, muito interessante. Então é um passeio que vale a pena. Então normalmente eu faço o quê? Eu deixo para ir na noite do segundo dia, porque a gente, nesse passeio, a gente volta dele mais ou menos entre meia-noite e 1h da manhã. Então não vale a pena ir no primeiro dia, porque senão vai dormir tarde, tem que acordar cedo para fazer o Geyser Del Tátil, e aí fica muito puxado. Então eu deixo aqui para o
segundo dia. Pessoal, um detalhe aqui importante também, esse observatório Alar Capim aqui não é aquele observatório famoso que tem em São Pedro do Atacama, que é o Observatório ALMA, que é um centro de pesquisa e um observatório grandioso, que foi construído no Chile, né? Com uma espécie de uma cooperativa, né, entre Estados Unidos, Japão e mais alguns países europeus. Tá? Quando a gente está aqui na Laguna Serra, da Laguna Serra a gente consegue avistar, ó, quer ver? Deixa eu posicionar aqui que é mais fácil do que vir ampliando o mapa. A gente consegue da Laguna Serra, ou melhor, quando a gente está nessa região, né, de Laguna Serra, Arroio do Salar, a gente consegue avistar no meio lá da cordilheira esse observatório, que é o ALMA, tá? Então, ó, ele está aqui, ó, quando a gente estiver, deixa eu diminuir aqui, ó, quando a gente estiver aqui na Laguna Serra, a gente avista lá no meio da cordilheira, no meio do nada, a gente consegue ver essa estrutura. Esse observatório aqui, pessoal, ele também pode ter visitação nele, mas aqui é bem mais complicado, aqui tem que ser agendado e com muita antecedência, porque o número de visitantes aqui diário é pequeno e a procura é muito grande, tá? Então, até olhando aqui, ó, quando a gente posiciona esse ALMA, né, e clica aqui, ele já abre os dados. Se a gente for olhar aqui, ó, nos próprios comentários, ó, a gente tem aqui todos os detalhes aqui, dando as dicas, quais são as formas de fazer essa visitação. É possível agendar pelo próprio site do ALMA. Mas olha, pessoal, dizem... Tá? E pelo que eu vi uma vez, é por aí mesmo, às vezes você tem que tentar agendar com 3, 4 meses de antecedência. Tá? Para quem curte astronomia, é muito legal, né, conhecer esse observatório aqui. O guia, né, ele faz toda uma explicação em inglês e espanhol e vai dar muitos detalhes sobre o observatório em si, sobre os planetas, sobre tudo, é muito bacana. Mas esqueçam da possibilidade de chegar do nada aqui em São Pedro do Atacama e de repente decidir visitar aqui o Observatório ALMA. Não vai conseguir, tá? Aí, pessoal, para quem... Então, basicamente, tirando o Observatório ALMA, os demais passeios que eu comentei, dá para fazer com muita tranquilidade em 2 dias inteiros. Quem quiser talvez fazer o passeio no ALMA ou conhecer outras atrações turísticas, tem lá as lagunas altiplânicas, tem o Termas de Puritana, tem várias outras atrações, então aí precisaria realmente de 3 dias inteiros ou talvez até 4 dias, dependendo de tudo que a pessoa queira conhecer, tá? Mas pelo menos para sair de lá falando, poxa, conheci pelo menos algumas das principais atrações turísticas de São Pedro, tem que ser 2 dias, tá? Um dia só vai ter que abrir mão de muita coisa, tá? Então aí cada um precisa já se planejar em relação a isso, pessoal. Bom, ficar aqui antenado, porque na maioria dos parques, quando a gente fecha os passeios já em alguma agência em São Pedro de Atacama, a gente já consegue pagar no cartão de crédito. Se a gente vai por conta própria, como por exemplo o Vale de La Luna, você paga ali no guichê e nem sempre todos os lugares aceitam cartão. Muitas vezes você tem que pagar realmente em espécie, tem que estar com pesos chilenos em mãos, tá? Então fique bem antenado com isso e sempre que forem reservar um passeio na agência de turismo, normalmente as agências de turismo já dão todas essas dicas e toques, tá? Mas é importante aqui sempre perguntar direitinho e pedir todas as orientações.
Então é isso, pessoal. É o que a gente tem aqui de mais legal, de mais importante, né, para a gente conhecer aqui na região de São Pedro de Atacama. Volto a dizer, é uma cidadezinha muito legal, muito simpática, extremamente rústica. E aqui só para a gente visualizar um pouco, né, das coisas que eu falei. Então aqui, ó, vamos dar uma ampliada. Aqui é a... Ah, deixa eu voltar que ele acabou avançando. Aqui, ó, é uma foto de uma rua do centro de São Pedro de Atacama. Então a maioria das construções tem esse aspecto. Essa aqui ainda está pintada de branco, né? A maioria das construções aqui no centro tem aquela cor de terra, de barro, né? Aqui, ó, aqui é próximo, né? Aqui, ó, aqui está a Laguna Serra. Então aqui nessa parte da Laguna Serra, que é uma parte que a gente não anda, só visualiza, onde já está bem baixinho, né, o nível da água, então já começa a formar essas salinas. Aqui também, pessoal, ela na Laguna Serra, a gente avistando a cordilheira, aqui ao fundo o vulcão Licancabur, que é um dos cartões postais aqui da região. Essa formação aqui, pessoal, é o Roios del Salar. Então, o Roios del Salar são duas lagoas redondas de água salgada, não tão salgada como a Laguna Serra. Para quem quiser também é permitido entrar aqui para nadar, mas aqui a pessoa tem que saber nadar, porque senão ela afunda, tá? E é uma formação bem legal. A maioria das pessoas vem aqui só para visualizar, né? Eu, no meu caso, como sou curioso, eu já entrei algumas vezes aqui nesse lago, tá? E aqui ao fundo também continua aqui o nosso majestoso vulcão Licancabur, tá? Aqui ainda um pouquinho mais, né, do Roios del Salar. Uma coisa legal, pessoal, nesse Roios del Salar, se a gente pegar aqui um dia à tarde que não esteja ventando, onde a água está bem parada, ela forma um verdadeiro espelho. Então fica legal, porque quando a gente faz as fotos, ficam umas fotos legais aqui com esse efeito de espelho refletido, tá? Agora, quando está ventando, aí movimenta a água, ela fica turva, aí isso aqui já não funciona, não rola. Ah, a propósito, esse aqui sou eu. Vamos lá. Aqui um pouquinho mais. Aqui também já é um momento de visual legal, pessoal. Quando começa o sol ir baixando, já vai dando essa posição. Então aqui tem um detalhe. Nesse passeio, os guias normalmente avisam isso, mas é bom reforçar. Nesse passeio aqui, que a gente fica para ver o pôr do sol, o grande lance aqui, o grande barato, o que de fato é bonito, não é a gente ficar acompanhando o sol em si se pondo. É a gente olhar o lado contrário, a mudança de coloração que vai acontecendo aqui na cordilheira, conforme o sol vai se pondo no lado oposto, tá? Então, quando forem ver o pôr do sol aqui na região de São Pedro do Atacama, seja aqui nessa região do Roios del Salar, ou se for na Pedra do Mirador del Coiote, não se preocupem, não coloquem a atenção de vocês aonde o sol está se pondo. Olhe para o lado contrário, olhe para as cordilheiras. Tá? Então vai dando esse visual aqui alaranjado, vai ficando uma coisa assim muito bonita. Aqui, pessoal, é o Geysers del Táchio. Então aqui acho que já era por volta de umas 6h30 da manhã, né? O sol está começando a subir, os geysers ainda em plena atividade. Tá? Aqui que eu comentei, né, no povoado que a gente para, que é o famoso espetinho de carne de lhama. Vale a pena experimentar. Aqui, pessoal, é dentro do Vale de La Luna. Isso aqui foi uma viagem que eu fiz com um grupo em 2017. Então eu até fiz questão de escolher essa foto, que nem eu comento várias vezes e sempre respondo o pessoal pergunta, Cadão, dá para ir com qualquer estilo de moto? Pô, eu tenho moto custom. Nesse caso aqui, ó, essa pessoa que estava comigo, esse meu amigo, ele estava com uma Harley Davidson Street Glide.
Eu já levei pessoas aqui de Harley Davidson Road King, de Harley Davidson Ultra Glide e outros modelos de moto que não eram moto Big Trail. E todos viemos aqui passear. Aqui é uma foto dentro do Vale de la Luna e andamos de boa, só tomando esse cuidado, né, em alguns lugares que tinha um pouquinho mais de pedra ou alguns lugares com um pouquinho mais de areião, mas dá para ir de boa. Aqui, pessoal, o visual dentro do Vale de la Luna, tá? É muito bonito. Aliás, tem esse nome de Vale de la Luna porque é a região do planeta, né, do planeta Terra, onde tem uma característica de solo, de visual, mas que mais se assemelha ao solo lunar. Aqui de novo, né? Aqui já é uma vista do Vale de la Luna, né? Olhando aqui da pedra do mirador da Pedra del Coyote. Então, quando a gente faz o passeio com as motos, que entra para o outro lado, a gente está aqui do outro lado do Vale de la Luna, tá? E aqui já é uma visão no outro sentido, tá? Então aqui ainda de dentro, né, do Vale de la Luna, aqui dando um zoom aqui no vulcão Licancabur. Aqui, pessoal, quando a gente faz esse trajeto do Vale de la Luna para ir para o Mirador da Pedra del Coyote e volta, esse trechinho que a gente anda aqui da Ruta 23 é um trecho bem legal, um trecho bonito para pilotar, sempre com esse visual aqui fantástico. E aqui, pessoal, é a Mirador da Pedra del Coyote. E o pessoal deu esse apelido justamente porque lembra aquela pedra, né, do desenho do Papaléguas, aquela pedra que o coiote ficava sempre esperando o Papalégua para tentar capturar ele. E aqui tem um detalhe, pessoal. Hoje em dia, não é mais permitido chegar aqui até a ponta dessa pedra. Ela está cercada e tem lá uma placa de proibido. Por quê? Porque aconteceu uma rachadura nessa pedra. E aí, isso foi a partir do ano passado, 2019. E eu fui, essa foto aí que vocês estão vendo é de 2018, outubro de 2018. Então, quando eu vi que estava fechado, eu falei, nossa, eu vim várias vezes aqui, tirei várias fotos, e olha, pessoa, esse negócio quebra. Aí pensei comigo, eu falei, sorte que não estava trincado. Só que depois, revendo essas fotos, na verdade, olha aqui, ó, reparem aqui, ó, já estava começando a criar essas rachaduras na pedra. Então, quando eu olhei e notei isso aqui, eu falei, bom, não era a minha hora, né? Porque com os meus 120 quilos de peso, a probabilidade aqui de que isso caísse era relativamente grande. Mas é um visual muito legal. Mesmo não podendo mais chegar aqui na beirada da pedra, mas vale muito a pena vir nesse mirador aqui. Aqui o local onde as motos ficam estacionadas, né, para fazer a visita aqui do mirador. Aqui na Laguna Serra, novamente, né, acompanhando aqui, ó, o pôr do sol, né, e as cordilheiras aqui, ó, ficando nesse tom alaranjado. Aqui novamente no Geysers del Tátil, né, aqui estava um frio danado. Olha, tirar a luva aqui para fazer as fotos é uma tarefa complicada. Novamente aqui Geysers del Tátil, tá? Aqui é o dia amanhecendo. É um visual muito bonito, pessoal. É bem interessante. Tem vários pontos de saída de vapor com várias características diferentes. E aí o guia vai explicando. Aqui o povoado, né, que eu comentei que a gente para, onde tem a carne de lhama. Aqui, ó, também fiz questão de pôr essa foto, pessoal, aqui, ó, novamente, entrando aqui na entrada do Vale de la Luna, tá? Várias motos e uma das pessoas aqui com uma Harley Davidson Road King, tá? Então é bem tranquilo, pessoal. Dá para encarar de boa. Vale de la Luna. Aqui essa Cordilheira da La Sal fica no caminho que a gente está indo para o Mirador da Pedra del Coyote. É um ponto também de parada para tirar umas fotos. Novamente o caminho aqui da Ruta 23. E aqui, né, a placa, uma das placas de registro de entrada na cidade, que é bem legal vir aqui, parar com a moto, né, embaixo da placa aqui, fazer umas fotos. Bem coisa de turista mesmo, mas é legal.
Aqui é o centro, né? Aqui é uma igreja bem antiga, vale a pena quem vir visitar, é no centro de São Pedro. É praticamente da época da fundação da cidade e é bem legal, vale a pena dar uma passadinha aqui. Aqui é a prefeitura, novamente aqui o sol se pondo. E aqui, pessoal, ó, aqui é a Laguna Serra. Ela tem um visual bonito, uma cor muito linda, azul, tá? Ah, aqui é eu dando uma mergulhada aqui no Roios del Salar, essa afunda. Novamente aqui a Laguna Serra, muito bonita. E aqui quando a gente vai entrar, pessoal, tem essa parte aqui que é rasa, e aqui, ó, onde muda a cor, aqui já é bem fundo. Então como é que faz? A gente vem caminhando aqui tranquilamente, senta nessa beirada e aí solta o corpo lentamente para sair boiando aqui na parte mais funda, tá? É muito bonita essa laguna aqui. Bom, e é isso, pessoal. Aqui eram algumas fotos que eu separei, né, para poder mostrar para vocês. Então vale a pena, curte aqui esses dias em São Pedro, né, dá uma revigorada, uma descansada boa, para depois a gente dar continuidade aqui no nosso roteiro, nos próximos vídeos da nossa série aí, Semana Deserto do Atacama. Então ficamos por aqui e até o próximo vídeo.